Este é o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Nós falamos e pontuamos em cada programa nosso que esse é a voz e a imagem do empresário barretense. Logicamente, nós queremos mostrar nossos polos comerciais, nossas fontes de comércio, nossos prestadores de serviço, comércio varejista, nossa indústria, aquilo que Barretos transforma, aquilo que Barretos produz. Porém, é bom acrescentar que existe, no contexto de uma comunidade, de um município, instituições que dão sustentação, oferecem sustentação para todos aqueles expoentes, para todo aquele segmento que dá sustentação a uma economia, manutenção de cada município. São várias instituições. São aquelas assistenciais, são as públicas, são as sociais, são as filantrópicas e daí para frente. Então, acaba esse bloco: comércio, indústria, prestação de serviço, instituições, pessoas, poder público. Então, é uma somatória que dá sustentação na coordenação, na direção de cada município. E é isso que o nosso programa faz e quer fazer cada vez melhor, é mostrar como se dá a transformação, o crescimento, e para isso a gente precisa também de orientação. Por isso que o nosso programa hoje, nós estamos aqui com o Dr. Mário Scanavino, antiga subdelegacia do trabalho, é subdelegado do trabalho, hoje com nova denominação, mas é isso que nós vamos tentar passar hoje para a nossa sociedade empresarial, para os nossos empresários, para a nossa população, para você que é nosso telespectador. Dentro do programa nós vamos mostrar também alguns temas. Primeiro, trabalho temporário. Quanto tempo? É uma lei nova, antiga, mas está sendo incrementada, modificada. O Dr. Mário vai falar conosco. Nós vamos falar muito sobre o trabalho das pessoas com necessidades especiais. E nós vamos falar também algo que interessa muito, tanto para a associação, como para as empresas, como para o governo, como para a própria gerência do trabalho, para as famílias de modo geral, que é o trabalho do jovem aprendiz. É uma história que a gente precisa esclarecer, tanto as pessoas que necessitam, que têm as faixas etárias, as faixas de idade, como também as empresas. Para a gente desmistificar e acabar com aquela história de que eu não trabalho porque não tenho experiência, eu não tenho experiência porque não tenho trabalho. É isso que a gente vai explicar no decorrer do nosso programa, utilizando aí gentilmente a pessoa, o profissionalismo, o entendimento do Dr. Mário Scanavino, que é hoje o gerente da Gerência de Trabalho de Barretos. Mas antes, Dr. Mário, obrigado por ter comparecido, obrigado pela abertura na sua agenda, para a gente poder trabalhar com a nossa população, com a nossa cidade, com as nossas pessoas, com os nossos empresários. Eu gostaria, para a gente primeiro mostrar para nossos telespectadores o que é a gerência, o que tem lá dentro, como que funciona, o que se atende lá, lá só tem, porque o pessoal, a gente precisa dar uma desmistificada de que há instituições públicas, que a pessoa pensa que é só órgão fiscalizador, é órgão punidor, não. Queria que eu falasse um pouco o que é, além de ter lá a sala do gerente, da fiscalização, o que a população pode utilizar dentro daquele espaço, o que é que aquilo oferece para a população. É uma satisfação muito grande aqui, Zé Carlos, em vir aqui à Associação Comercial e Industrial de Barretos, no intuito de esclarecer essas dúvidas e passar para a população alguma coisa da área trabalhista no sentido de orientação, né? Esse é o princípio básico do Ministério do Trabalho, na sua fiscalização, a orientação em primeiro lugar. A nossa repartição é a Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Barretos, está situado ali na Avenida 23, número 1302. Né? Era a antiga Subdelegacia do Trabalho, foi mudado os nomes, né, das regionais, como também da Superintendência. Antigamente era Delegacia Regional do Trabalho, lá em São Paulo, hoje é Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Estado de São Paulo. Então, aqui no interior, então, são várias gerências, né? E Barretos é uma delas. E lá existe os serviços que são prestados pelo Ministério do Trabalho a 19 cidades que são jurisdicionadas aqui na gerência de Barretos. Então são 4 sessões,
que prestam o seguinte serviço. Em primeiro lugar, a seção de fiscalização, onde está a parte de fiscalização trabalhista. Então, como disse, primeiro orienta e depois, então, há alguma outra punição no sentido de que alguma outra empresa não cumpre a legislação trabalhista. Mas, em primeiro lugar, é orientação. Nós somos 7 fiscais, somos 8, tá, para vir aí mais um auditor fiscal, não é? Sendo 2 na função interna, eu como gerente e o chefe de fiscalização, e os outros então fazem um serviço externo. Eles são então os agentes fiscalizadores do Ministério do Trabalho e verificam a documentação trabalhista nas empresas, se há o cumprimento da legislação trabalhista, etc. e tal. E também existem os plantões fiscais, nos quais então a sociedade então aparece lá ou para fazer denúncia ou para pedir uma orientação, tanto do empregado como do empregador também. Lá é uma casa, em princípio, que ampara o trabalhador, em primeiro lugar, como também para o empresário. Toda dúvida que surgir na parte do empresariado, nós estamos dispostos a orientar também, não é? No sentido de que haja um resultado final, que é o cumprimento da legislação trabalhista. Nós temos o setor de seguro-desemprego, ali então são postados o seguro-desemprego dos trabalhadores, ali também são feitos os registros profissionais, né, das pessoas que têm o diploma de algum curso, alguma coisa assim, e querem se profissionalizar, então há o registro dessas profissões. E ali também há um contato com o público, né, que age nessa área que eu falei. Temos o setor de relações do trabalho, onde há o contato com os sindicatos. Então ali são feitas as mesas redondas para efetuar os acordos ou convenções coletivas de trabalho na época da mudança, né, do dissídio, da database, né, dos sindicatos. Ali, então, é a sessão que se presta a isso. E a orientação também aos sindicatos, tanto os patronais como dos empregados, então é feito todas nessa sessão. E existe a sessão, então, de serviços auxiliares, onde vai girar todos os processos de todas as sessões, então, acabam passando por essa sessão. Ali há o protocolo, que é aberto das 8 às 18 horas todo dia, né? E ali também pode ser feito denúncias também, né, no caso, quando há alguma dificuldade do trabalhador em ter seu direito resguardado, né? Então, a nossa gerência funciona dessa forma. Então, voltando então ao que eu disse, é a casa do trabalhador e a casa do empregador também. Ali, então, todas as dúvidas são dirimidas e a gente procura agir com o maior bom senso. Doutor Mário, muito importante isso. Sabe, é isso que a gente precisa passar para o nosso telespectador, que a gerência do trabalho é um ponto de apoio, sabe? É um PS. Isso é muito importante, essa colocação do senhor foi muito importante, porque tanto as pessoas como os empresários, eu acho, e a gente acaba medindo isso pelas visitas, porque você, nossa, delegacia do trabalho, ou gerência do trabalho, até, sabe, e não é bem isso, a intenção é quebrar esse estigma de que lá é órgão punitivo, não. Orientativo, consultivo, é aberto, qualquer dúvida você pode ser tratado lá, e tem o apoio das categorias, tanto patronal como a funcional, que dá sustentação. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, às vezes eu nem sei como que está a situação hoje. Hoje, a gente como associação comercial tem trabalhado e a gente acompanha a classe empresarial, doutor, isso é só como curiosidade agora, às vezes até para o telespectador, bom, hoje
Porque na dificuldade que se tem da mão de obra hoje, já é sabido disso, profissionais, mudou a concepção. Porque empresário, a gente tem sentido que o empresário aqui mudou também, ele quer a coisa legalizada, ele quer aquele certinho. E antigamente acho que tinha muito mais disso, eu não sei se eu estou certo ou errado. Sabe aqueles desvios, olha, não registra, não faz isso, não paga aquilo. Hoje, no contexto geral, ou do município, ou da região, ou no contexto geral, isso diminuiu muito, né? O pessoal quer mais para a legalidade, ou ainda tem aqueles, sabe, problemas de antigamente, sabe, tentar burlar a lei, aproveitar do funcionário. Como que está isso hoje, sabe? Existe aí um melhoramento, ou caiu, ou aumentou isso? Houve uma melhora sensível, porque aquele ranço antigo de que se aproveitar do trabalhador, né, em prejuízo aos seus direitos, então isso aí houve uma mudança muito grande. O Ministério do Trabalho também mudou nesse aspecto. A fiscalização, por exemplo, na época em que eu entrei no Ministério do Trabalho, era bem diferente, né? Então hoje é um sentido assim de orientação mesmo, né? E os empresários tiveram consciência desse tipo de coisa, que é melhor então para o empregador fazer o registro do contrato de trabalho. É melhor para ele e para o trabalhador, né, necessariamente. Porque ali o empresário até vai ficar assim, livre de outras situações assim, de punição, de uma autoinfração contra si, né, que pode dar um prejuízo até muito grande, porque envolve inclusive até Ministério Público e aquela coisa toda. Então, é mais fácil então, ter o contrato de trabalho registrado na carteira do trabalhador e, como eu disse, houve uma mudança muito grande, favorável, né, a essa questão trabalhista. E a gente sempre comenta entre nós lá que a fiscalização nossa teve que agir de outra forma, né, com muito mais bom senso, porque houve a compreensão do trabalhador, do empregador. Então, nas situações antigas que a gente não tinha condição de dar um prazo para a regulamentação, hoje existe o prazo, né? A própria legislação permite isso, né? Então, a gente aplica a legislação, né, na sociedade dessa forma, com bom senso e com a consciência de que o trabalhador, então, vai fazer a coisa da melhor forma. Isso é muito bom, doutor Mário. Eu queria até fazer um comentário a respeito. Primeiro, a primeira colocação. Olha, nós somos um ponto de apoio, tanto para a população, para o funcionário, como para o patrão. Se tem dúvida, procure, sabe, a gerência, eles estão lá para orientar. Segundo, que isso é para os empresários que a gente comenta, e a gente passa isso no dia a dia nosso, para cada empresa. É melhor estar legalizado, é o termo que a gente usa. A produtividade é maior. Você produz mais porque você não está correndo risco, você não está tenso. O funcionário ou o seu colaborador, ele vai estar consciente, a produção aumenta, sabe? É muito mais tranquilo, tira aquele fator psicológico, de aproveitador. Eu acho que já passou essa época. E é bom que ele esteja legalizado, porque a gente sabe como está a dificuldade hoje para colaboradores, para fidelização. Se você está legalizado, está acertado, o funcionário satisfeito, produz mais e você acaba por fidelizar mais. Doutor, nós vamos para um breve intervalo, nós voltamos já já, nós vamos voltar com um assunto sobre o trabalho para as pessoas portadoras de necessidades especiais e também falar sobre uma nova etapa da lei de trabalho temporário. Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já já. A CIB e o Sincomércio, com o apoio de várias instituições de Barretos, lançaram a campanha Voto Nosso, Voto Certo. 2014 é ano de eleição e a intenção dessa campanha é conscientizar o eleitor barretense. Barretos e toda a região precisam de uma representatividade no Congresso Nacional e também na Assembleia Legislativa do Estado. A decisão está nas suas mãos. Vote consciente. Voto nosso é voto certo. Pois bem, voltamos então com o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Então voltamos então, nós tivemos uns
uma aula de orientação, de informações fantástica no primeiro bloco. Doutor, mas vamos voltar na nossa aulinha aqui. Publicou na imprensa, foi promulgada agora uma lei, quer dizer, um acerto da lei, uma emenda, um complemento da lei do trabalho temporário. De 6 meses passa para 9 meses. Eu queria que o senhor desse, orientar, não falar. Primeiro, o que é o temporário? O que é? Onde que enquadra? E se era 6 meses, por que aumentou? Por solicitação, prejudicava ou melhorou para quem aí? Sabe? Uma geral sobre essa, para a gente poder entender, até o telespectador, o empresário também, o que é esse trabalho, que é esse período temporário que foi modificado, agora crescido de mais 90 dias. Certo. Então, é uma legislação já antiga, não é? A lei de 6.019, que ela, no primeiro momento, então, ela dava condição de fazer esse contrato de trabalho só em apenas 6 meses. Agora, então, foi acrescido de mais 3 meses, então virou 9 meses. O sentido mesmo da legislação é suprir, né, em 2 situações só que pode existir esse trabalho. Na substituição transitória de empregado regular e permanente, né, e também quando há acréscimos de atividades. Então, um exemplo clássico, então, é a época do Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia das Crianças, esse tipo de coisa, entendeu? Então, nessa situação, então, aplica-se essa legislação. Isso veio melhorar as condições de trabalho para o empregador e para o empregado também, havendo até a possibilidade de se haver a contratação por prazo indeterminado, né? A pessoa pode adquirir, então, a experiência e o empregador, então, pode, inclusive, fazer um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Essa legislação, a gente sabe que é um contrato de trabalho por prazo determinado, né? Acabou os 9 meses, então, aí acaba. O contrato não pode ser prorrogado mais. Então, é uma situação que pode favorecer o empregador em várias situações, quando há essas 2 hipóteses que nós falamos agora, para que haja uma continuidade do serviço nessas datas especiais. Por exemplo, né? No Natal, a empresa precisava até, antes dessa lei, contratar 10 funcionários. Ele ia lá, contratava, olha, eu preciso desses funcionários no período de Natal. Então eu contrato ele em outubro, para ele já ir treinando, quer dizer, olha, é só para esse prazo determinado. Então eu vou te contratar por 6 meses, você começa agora em outubro, trabalha outubro, novembro e dezembro, e depois ajuda a fechar com mais 6 meses, com mais 3 meses. Então ele poderia ficar esse prazo. Quer dizer, depois não tem aquele negócio de pedir conta, de mandar embora, de acertar a conta. Cerrou o contrato, acabou. Agora isso passou para 9 meses. Benefício que tem aí, o empresário, ele pode, porque isso já é muito bom porque você tinha deficiência de mão de obra. Então você pode começar um pouco antes e terminar um pouco depois. Olha, o contrato agora, seu trabalho temporário, você vai trabalhar comigo pelo período de 9 meses. Pronto. Começou e terminou e adequa. A gente está falando Natal, mas pode ser Dia das Mães, pode ser, de repente, um contrato temporário para trabalhar só, sabe, nos promocionais, não tem muitas promoções, já precisa disso. Agora, qual que é o benefício do colaborador aí e quando que é bom a empresa utilizar isso assim? Vamos falar tecnicamente. Qual que é o direito e qual que é o benefício legal que tem? O que se paga, o que você não paga? Olha, hoje você tem aviso prévio, não tem férias, não tem. Quais são as obrigações do contrato? Se é o mesmo do indeterminado ou se ele tem alguma contribuição diferente disso? Existe uma diferenciação pelo fato de ser um contrato por prazo determinado. Então, numa dessa, não existe o aviso prévio, né? Essa é a diferença maior que existe. Agora, os outros direitos são normais. Férias, 13º... Proporcional, todos os outros direitos. Tem todos os direitos. A única coisa que a empresa pode contratar é que terminou os 9 meses. Agora, só uma pergunta. Eu posso contratar ele temporário se eu definir, ela continua sendo 90 dias, 90 dias, 90 dias, ou é direto o contrato, ou de que período que você tem que
retratar isso, conversar isso? Ou pode ser direto 90 mil? Como que funciona, doutor? Pode fazer, por exemplo, um contrato por 6 meses, não é? E pode prorrogar por mais 3. Isso, tá, entendi. A prorrogação, entendeu? Tá. Então, até atingir 9 meses. Aí é o prazo máximo, não pode haver mais prorrogação. Tá? O empresário, então, tem que avisar o Ministério do Trabalho através de um site aqui chamado Ciret, Tá. 5 dias antes de começar esse contrato. Se eu for contratar, por exemplo, aqui para a CIB, 2 pessoas, antes de eu contratar, eu tenho que comunicar, olha, estou contratando 2 pessoas que vão trabalhar na associação por contrato temporário, por isso. Isso. Esse Ciret é o Sistema de Registro de Empresas de Trabalho Temporário. Então, tem que passar para esse setor do Ministério do Trabalho essa comunicação, 5 dias. Na prorrogação, por exemplo, os 3 meses que talvez ele possa fazer, então é o mesmo prazo, 5 dias antes do término do prazo do contrato. Todas as empresas, eu tenho CNPJ, eu posso usar esse dispositivo? Por exemplo, eu tenho uma lanchonete, eu tenho uma sapataria, eu tenho uma mecânica, eu posso usar esse. Isso é lei para todas as empresas, todo mundo pode utilizar. Todas as empresas podem utilizar. Não precisa ter uma justificativa, falar assim, olha, eu vou contratar, eu sou uma fábrica de calçados ou uma sapataria, eu vou contratar só nos primeiros meses para mim poder ter um estoque para a festa do peão. Não, o lanchonete pode, todo mundo pode, tem direito a utilizar esse trabalho temporário. Essas 2 hipóteses que eu falei. Tá. Não existe outra alternativa. Tá. Na substituição transitória de empregado regular e permanente. O que é isso? Explica para mim, doutor, o que é essa substituição transitória e permanente? Dá um exemplo para a gente. É como se fosse a empresa de certo porte, né? Havendo a necessidade premente, assim, em alguma situação, por exemplo, nessas datas especiais, esse negócio todo. Então, isso aí é uma situação transitória. Isso, entendi. Tá, ele não pode fazer disso a rotina da empresa dele. Aí não. É bom explicar, porque depois. Não, então eu contrato por 9 meses, eu contrato outro por 9 meses. Sabe, não é bem isso. Não é bem isso. Tá, isso daí é para uma situação sazonal, ou emergencial, ou transitória, como eu disse. Doutor, muito bom. Agora, deixa eu voltar num outro assunto, doutor, que eu gostaria para poder passar para a população. Ficou muito bom explicar, porque a pessoa está lendo na mídia e vai daqui, a televisão fala, o outro fala, olha, passou, mas é bom que a gente tornou isso claro. Doutor, tem alguns segmentos da sociedade, doutor, que a gente existe leis e que as empresas têm que cumprir. Por exemplo, tem os portadores de necessidades especiais e a gente tem que ter uma cota disso, as empresas têm um trabalho... Sabe, tem que ter isso no mercado de trabalho, as empresas têm que ter isso. Como que está isso hoje? Porque eu vou lhe adiantar, porque a gente tem dificuldade. A associação comercial quer até incentivar, quer tirar essa pessoa de casa, quer tirar essa pessoa do sedentarismo, quer tirar essa pessoa, sabe? Vamos usar um termo que às vezes até da exclusão, sabe? Botar ela na atividade, a gente tem muita dificuldade. Eu queria que o senhor falasse sobre isso um pouquinho, primeiro, a obrigatoriedade de acordo com a lei das empresas, até quem tem que ter, e depois, como que está, se as empresas estão atingindo, as pessoas que querem esse espaço, se está sendo buscada, se elas estão buscando, se está atendida essa parte da sociedade. Então, o termo técnico nessa área de deficiente é pessoas com deficiência, PCD, que é o termo técnico que nós usamos para fazer isso. Todas as empresas, então, têm a obrigação, todas as empresas, assim, num determinado porte. Então, eu vou dar o exemplo aqui, por exemplo, dos percentuais então, das empresas. Então, o número de funcionários de 100 a 200, então, tem que ter obrigatoriamente 2% de PCD, tá? De 201 a 500, 3%, né? De 501 a 1.000, 4%, e mais de 1.000, 5%. Tá. Nós sabemos que existe na nossa região aqui uma dificuldade em ter um banco de dados, né, das pessoas que têm o PCD. Alguma habilidade, né, o PCD que tem alguma habilidade, alguma qualificação
para entrar no mercado de trabalho. Existem certas exigências das empresas, não é? Nesse sentido, a gente até pede, né, encarecidamente, que não haja assim, tanta dificuldade do empregador em abarcar essas pessoas com deficiência, não é? Não exigir tanta qualificação assim, porque não temos, a nossa região aqui, infelizmente, não tem assim uma instituição especializada que dê um curso, né, de qualificação, essa coisa toda. Existe sim, já foram feitos alguns cursos. Lá no Senac, por exemplo, já foi feito, pelo menos eu soube, de uma turma de 25 PCDs que fizeram um curso lá de 8 ou 9 meses, se não me engano, de qualificação, e todos os 25 foram contratados pelas empresas, né, depois desse curso. Então foi uma novidade aí muito boa para a nossa sociedade e para o próprio Ministério do Trabalho, que foi um fomento que o Ministério do Trabalho apresentou, né, aqui em Barretos. O Senac também tem interesse sempre em fazer novas turmas, né, de pessoas com deficiência, para que se qualifique também para entrar no mercado de trabalho. Agora, existe o outro lado da moeda, que as pessoas, por exemplo, que estão recebendo um benefício na Previdência, infelizmente, às vezes preferem receber só o benefício e não se qualificar para entrar no mercado de trabalho. Não se autopromover, entendeu? No sentido de ter uma consciência mais aberta, de se promover assim, e de ter uma ascensão na sua qualificação profissional. Existe essa dificuldade também, né? Mas eu tenho a impressão que com o tempo nós vamos vencer isso, né? Falando outra vez, existe obrigatório essas empresas com esse porte de funcionários que eu falei, de ter esses PCDs trabalhando na sua empresa, entendeu? Isso aí é obrigatório e o Ministério do Trabalho está fiscalizando isso. Então a gente pede para os empresários ter consciência dessa questão e de abarcar essas pessoas, né, para promover essas pessoas e às vezes até uma pessoa com deficiência, ela produz mais que uma pessoa normal, entendeu? Porque a pessoa vai ter que agir de uma forma assim voluntária, com muita precisão para fazer aquele serviço, que às vezes uma pessoa em situação normal não vê, né? Não vê assim. O senhor tem razão. Então, essas pessoas então merecem então essa atenção. Só para complementar, doutor, eu ia fazer a pergunta com relação ao benefício que tem prejudicado a inclusão desse pessoal no mercado de trabalho, porque eu acho que os empresários precisam ainda, a própria associação comercial precisa voltar a afirmar, primeiro dizer que é lei, segundo, fazer um trabalho de conscientização por parte dos empresários. Primeiro, receber essas pessoas. Segundo, adequar o espaço, ou o ambiente, a acessibilidade, o telefone, a mesa, a cadeira, o computador, não sei. Isso precisa, e eu acho que a associação precisa fazer esse trabalho. Agora, eu vou até prometer aqui em nome da associação, em nome da diretora, que nós vamos começar a fazer um trabalho, porque a associação hoje, a CIB hoje tem as acessibilidades, a facilidade para a gente sentar depois, um outro espaço, outra reunião, que o senhor puder, sabe, até não dar uma mão, sabe assim, na coordenação disso, o senhor poder nos orientar, porque, primeiro, existe a dificuldade, sim, que tem as pessoas que têm o benefício, a gente quer incentivar ela a sair de receber aquele benefício, sendo que ela pode receber aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, só para mim fechar esse assunto, que é de muito, sabe, eu gosto muito, interessa muito. Se a pessoa tem um benefício, a hora que ela começa a trabalhar, ela perde o direito a esse benefício. Se ela parar de trabalhar, ela reconquista esse benefício? Como que funciona isso? Aí é uma questão da legislação previdenciária. Eu acho que ela vai passar por uma nova perícia. Tá. Né? É uma coisa, eu acho que é uma coisa técnica lá da Previdência, né? Porque ela vai ser avaliada se ela está apta ou não para trabalhar. Voltar ao benefício. Voltar ao benefício. Se ela for avaliada e tiver a situação de não poder mais trabalhar, ela volta então a receber o benefício.
Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já já. Este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Empresário barretense, é importante que você participe das promoções do comércio de Barretos. As promoções são uma oportunidade de você agradar o seu cliente, fidelizar o seu cliente e ainda oferecer a ele a oportunidade de ganhar diversos prêmios durante o ano todo. As promoções são importantes para a sua empresa. Elas lembram e fixam as datas comemorativas durante o ano inteiro. Podem participar todas as empresas, pequenas, médias e grandes, de todos os bairros da cidade e também de diferentes segmentos. Participe, informe-se na ACIB. Pois bem, voltamos então com o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. E hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Mário Scanavino, gerente da Gerência do Trabalho de Barretos. E, na verdade, o programa está muito bom, muito informativo, muita orientação técnica. Inclusive, eu estou vendo que tem uma parte social que a gente precisa levar mesmo à população e à classe empresarial. Doutor, foi muito produtivo, muito informativo os últimos blocos, mas eu queria entrar nesse bloco sobre o jovem aprendiz. Como que funciona o jovem aprendiz? Qual a obrigatoriedade da empresa? Como que é o processo disso? Como que funciona o jovem? Para a gente poder passar, porque particularmente eu gosto desse processo, desse projeto, a associação vê com muito bons olhos. Volto a dizer, é um espaço para quebrar aquele paradigma de que eu não trabalho porque não tenho experiência porque não trabalho, sabe? Isso é lei. E como que funciona isso? O que é isso? As mães, principalmente mãe que está lá, meu filho precisa trabalhar, o pai, meu filho precisa trabalhar, para a gente poder orientar esse pessoal. Certo. A lei do aprendiz, a lei 10.097, ela foi modificada, né, atendendo a um público, vamos dizer, ele passa do jovem para o adulto. Né? Até 18 anos, a lei 10.097 era considerada dessa forma, não é? O jovem aprendiz, e depois então passou para a aprendizagem adulta, então de 18 a 24 anos. Primeiramente, a gente tem que falar que existe aqui no Brasil uma legislação, a própria Constituição do nosso país, que diz que o cidadão brasileiro, até 14 anos de idade, não pode trabalhar em hipótese nenhuma. Mesmo se for colocada a questão do registro de contrato de trabalho, não existe isso. Até 14 anos é proibido. Pronto. É proibido. Então, ele precisa ter o contato com a família, precisa estudar, precisa brincar. Né? Então, o sentido da lei é exatamente. Isso. Aí depois entra na faixa então, que ele pode começar a trabalhar aqui no nosso país. Começa aos 14 anos. Ele pode ir sozinho no Ministério do Trabalho, em qualquer repartição, tirar uma carteira profissional, né, sem acompanhado dos pais, nada, ele pode ir sozinho e fazer isso. Agora, para começar a trabalhar com o registro na carteira, de 14 anos até 16, ele pode fazer isso só na forma de aprendizagem, com o registro de contrato de trabalho, né? A empresa vai ter que fazer o convênio com uma entidade que ministre essa aprendizagem. Nós temos aqui duas entidades, o SENAC e o Paula Souza, que fazem isso com muita propriedade. E a partir de 16 anos até 18, ele continua sendo menor de idade, não é? Mas ele pode ter um contrato normal, como também fazer a aprendizagem também até os 18 anos. E a aprendizagem se estende agora pela mudança de um decreto, né, que estabeleceu que ele pode ser aprendiz também até os 24 anos. Então ele pode fazer um trabalho mais adulto. O jovem, então de 14 até 18 anos, então ele não pode trabalhar em ambientes insalubres e perigosos, mesmo com o contrato na carteira e tal. Isso é proibido também. Né? Nós tivemos muita dificuldade na questão de panfletagem até uns tempos atrás,
por causa disso também, porque eram ambientes insalubres e perigosos. Então, as empresas, por essa razão aí, estão contratando pessoas adultas. A gente vê as empresas de panfletagem que se adequaram a essa situação, né? E estão fazendo o contrato de trabalho com pessoas, cidadãos adultos. Então, a aprendizagem é isso, é uma situação de qualificação para o jovem. Ele vai se qualificar para entrar no mercado de trabalho em melhores condições, vai ter um salário também mais digno, né? Pelo fato de ser... Tem um registro na carteira, tem o salário, isso. Tem os direitos, ele tem as férias, ele tem o 13º, ele tem tudo registrado. Tudo registrado. Então, isso aí favorece muito o trabalhador. E a gente pede, então, a compreensão das empresas no sentido de que isso aí é obrigatório. Isso é lei, a empresa é obrigada a ter. As empresas, por exemplo, a partir de 7 empregados em diante, é obrigado a ter o aprendiz. Então, existem os percentuais de 5% a 15%, né, conforme o porte da empresa, e é obrigado, então, a ter esse aprendiz. A gente, então, solicita que a empresa tenha essa consciência, procure, então, por exemplo, aqui a CIB, procure o SENAC, procure a gente lá no Ministério do Trabalho, para ter uma orientação de como agir nessa questão da aprendizagem. Existe o convênio com as entidades que ministram a grade curricular para o aprendiz. O tempo são 2 anos, né, essa aprendizagem profissional. E então a gente pede encarecidamente que as empresas tenham consciência disso. O Ministério do Trabalho está fiscalizando com rigor essa situação, porque a gente sabe que o futuro do nosso país, nessa área, existe a qualificação. Para qualquer trabalhador, hoje, o mercado de trabalho exige qualificação. E a aprendizagem é um momento importantíssimo na vida do cidadão, de se qualificar para entrar no mercado de trabalho em melhores condições. Só uma pergunta, doutor, o espaço nosso é curto do programa, só uma pergunta para a gente poder. Eu queria que o senhor... Eu tenho um filho de 14 anos, ele não entrou em nenhum programa de jovem aprendiz, ele completou 16 anos. 16 anos ele pode já entrar em qualquer empresa, trabalho normal, já pode ser registrado. Essa pergunta que eu queria deixar para o telespectador, porque às vezes, meu filho tem 16 anos e meio e precisa de um projeto. Não, é isso que eu penso. 16 anos ele já pode ser um funcionário normal de uma empresa. Pode. Ele tira a carteira e ele registra normal com 16 anos. Só não pode trabalhar até 18 anos, né? Em ambientes insalubres e perigosos. Mas o outro, eu quero contratar, já tem 16, ele pode trabalhar, desde que não tenha perigo para a saúde, não tenha perigo, sabe? Ele pode. Então, completou 16 anos, ele pode trabalhar, não precisa de programa. Trabalha das 8 às 6, tudo bonitinho. Um contrato normal, é registrado. E também existem 2 hipóteses, então. É um contrato de trabalho normal ou aprendizagem. Exatamente. Então, a partir dos 16 anos, você tem 2 possibilidades. Ou entra direto na empresa, ou entra nos programas. Tá. E que a associação comercial está aí, as empresas podem se cadastrar, porque nós acertamos com o SENAC. Doutora, a última pergunta. Guarda-mirim, ela pode também, hoje nós temos o complemento desse curso. Primeiro o aluno tem que trabalhar, passar um tempo na instituição, no SENAC, Paula Souza, ou se a guardinha puder, e à noite ele tem que estar estudando. É por aí a situação, ou vice-versa, ele tem que estar estudando. A guarda-mirim, ela pode receber jovem aprendiz, sabe, nesse período dele? Não? Pode, desde que ele faça um registro no Conselho de Direitos da Criança e Adolescente do município, né? Faça a parceria também com o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar é o órgão que vai fiscalizar a grade curricular de uma aprendizagem qualquer, entendeu? Então, se existe essa situação, ele pode ministrar, sim, a grade curricular. Quer dizer, seria mais uma opção ainda para a gente fazer convênios e parcerias. Tem que fazer o registro e tem que ter a situação jurídica própria para essa questão da aprendizagem, de ministrar a aprendizagem. Doutor, muito obrigado. Foi de extrema importância o seu programa, com muitas informações para as mães, para os pais, para as empresas, sabe, adequarem. Olha, volto a dizer, a CIB está à disposição dos senhores, a gerência do trabalho também está à disposição, que o nosso órgão de, olha, lá tem um fiscal, não, está lá também para orientar.
Eu queria agradecer muito, que são ótimas informações. Nós podemos voltar aí, eu vou precisar do senhor, porque a gente começa a fazer as perguntas e acaba surgindo mais, mas o programa é curto, nós somos convidados para uma próxima oportunidade. O senhor tem aí, doutor, 1 minuto para as suas, considerações finais, aquilo que o senhor gostaria de falar para a população, ou da sua gerência, ou do trabalho, aquilo que o senhor está aí à sua inteira disposição, tem uns minutinhos finais para as suas considerações. A nossa repartição, a nossa gerência, presume que o empresário hoje tem mais consciência do que o empresário há uns tempos atrás. Então a gente solicita que o empresário tenha consciência do cumprimento da legislação trabalhista na área da aprendizagem, na área do PCD, não é? Que a fiscalização do Ministério do Trabalho não está aqui só apenas para a punição, mas também orientando, não é? E contando com a compreensão do empresário. A gerência do Ministério do Trabalho aqui em Barretos está à disposição de toda a sociedade. Existem dúvidas, né? A legislação trabalhista é muito dinâmica, há algumas mudanças, então lá nós estamos à disposição de todos, né? Para o que bem quiserem, né? Procurem a gente, né? Lá é a casa do empresário também, a casa do trabalhador e a casa do empresário também. Estamos lá à disposição de todos. Muito obrigado, doutor. Pois bem, este foi o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense.